pessoal, boa tarde aos nossos clientes, futuros clientes, né? Eu acredito que alguns clientes nossos já estão presentes aí também para essa apresentação. O objetivo aqui hoje é focar um pouco como a solução AlgoSec pode ajudar aí numa decisão de como manter sua rede segura, né? Não tomar uma ação incorreta, deixando o seu ambiente vulnerável, principalmente nos dias de hoje que estamos enfrentando aí trabalho remoto, no meio de um monte de mudanças de data center, migrações para a nuvem. Então, a solução AlgoSec ajuda bastante nesse ponto, tendo controle do seu ambiente. Tá? Preparei para hoje uma agenda para a gente falar de alguns itens. Tá? E dentro deles eu vou explorar essa parte do tema de hoje. Tá? Então, falar um pouco da tecnologia do AlgoSec, o ecossistema, como ter a visibilidade das aplicações e garantir a segurança de forma eficiente, como o AlgoSec pode auxiliar nas migrações em ambientes híbridos, e eu vou fazer uma demo rápida aí do nosso ambiente, mas para demonstrar algumas telas que como o AlgoSec pode ajudar nesses pontos, tá? Falando um pouco do ecossistema do AlgoSec, tá? Então, no lado esquerdo temos a solução do AlgoSec, os módulos que ela trabalha. Então, temos o mais conhecido das empresas, o Fire Analyzer, que seria um módulo que faz toda a parte de abstração e análise das políticas de segurança, tá? Toda análise, visibilidade, a parte de risco, tudo que você precisa ter de visibilidade do seu ambiente, o Fire Analyzer consegue prover, e as recomendações para melhorar esse ambiente. Depois temos um módulo chamado FireFlow, que é um módulo de automação do AlgoSec. Nele a gente consegue fazer toda a parte de escrita das novas regras com segurança. Então, antes de aplicar uma regra no seu ambiente, a gente consegue saber se essa regra vai gerar um impacto, se essa regra possui o compliance da empresa, não vai afetar nenhum padrão, nenhum requisito que hoje existe. Tá? Então, o Fire Analyzer ajuda a apontar o que já existe hoje de itens incorretos no seu ambiente, e o FireFlow vai fazer de forma automática todo esse processo, e já evitando também que novos riscos entrem no seu ambiente. Tá? Temos também o AppVis e o AppChange, que ele é responsável pela parte de descoberta das aplicações e o gerenciamento delas. Então, aqui a gente consegue trazer de como funcionam as aplicações do seu ambiente, a gente consegue identificar isso na rede, através de integrações com outras ferramentas, e o próprio AlgoSec tem uma solução chamada AutoDiscovery para trazer um mapeamento dessas aplicações, e aí a gente correlaciona tudo isso com regras de Firewall, com a automação de implantação de mudanças. Então, faz todo um ciclo de como funciona a aplicação, e as regras de Firewall que são necessárias para liberar essas aplicações, a gente consegue apontar isso no relatório, falar que aquela regra número 10, número 20, número 30 do Firewall são responsáveis para funcionar a aplicação DNS, Backup, SAP, Office 365. Eu vou demonstrar um pouco para vocês na ferramenta. Também temos uma solução focada para a gestão da cloud pública. Tá? Então, nessa plataforma de gestão de cloud pública, a gente consegue fazer toda a parte de gestão das políticas das clouds. Tá? Então, hoje, muitos clientes, muitas empresas possuem diversas contas na AWS, diversas contas na Azure, por exemplo, e tem que, às vezes, liberar o acesso em 2, 3 security groups de cada cloud, e é um trabalho, acaba sendo também um trabalho manual. Então, o AlgoSec consegue centralizar tudo isso e trazer uma console de gerenciamento centralizado. Tá? Falando um pouco do nosso ecossistema, então, o AlgoSec é uma solução que se integra aí com os principais fornecedores de mercado, né, da parte de segurança, então Checkpoint, Cisco, Fortinet, Palo Alto, Juniper, Arista, Huawei. Então, todos esses dispositivos, vamos dizer assim, do ambiente on-premise, ou até mesmo para cloud, se você tiver um Cloud Guard, por exemplo, na nuvem, para a gente é transparente, a gente atua ele como um checkpoint normal. Na parte de cloud, temos suporte à cloud privada, que seria o Cisco ACI e a NSX, e para a cloud pública, hoje temos Microsoft Azure e a AWS. Tá? Em breve está entrando também na nossa solução o suporte para a nuvem da Google. Tá? Eu vou explicar o que a gente faz para cada um desses também. Na parte de baixo do ecossistema, temos aí integrações. Tá? Então, temos integrações com diversas ferramentas, por exemplo, Ixia, Tetration, Riverbed, NetScout, Gigamon, que são ferramentas que analisam o tráfego da rede, e o AlgoSec consegue se integrar com essas ferramentas e trazer as informações
juntando com outras informações de outras ferramentas também, para agregar valor, né, no processo e ajudar a identificar essas aplicações para transcrever para as regras de Firewall. Tá? Integrações com os scanners de vulnerabilidade, onde a gente vai conseguir apontar já a vulnerabilidade que existe dentro de um servidor que está relacionado a uma regra de Firewall, tá? Ou a uma aplicação. Integrações com ciência, tanto para enviar quanto para receber informações. Então, se um CIEM, por exemplo, recebe um alerta que alguma máquina está gerando um acesso, o AlgoSec pode receber, verificar a conectividade que esse IP possui na sua rede e até mesmo fazer uma ação automática aí de bloquear essa máquina nos equipamentos para evitar que essa anomalia se propague para outros ambientes. Tá? Integrações com ferramentas de ETSM. Então, o Fireflow, por exemplo, é uma ferramenta que faz toda a parte de gestão, de workflow, auditoria dos processos da parte de gestão de regras de Firewall, mas muitas vezes as empresas possuem como governança algumas ferramentas dessa, e aí o AlgoSec pode se integrar com essas ferramentas como um front-end, e o AlgoSec trabalha perfeitamente como background, fazendo toda a parte de automação aí da inteligência das regras de Firewall. Tá? Também integramos com sistemas de orquestração, então Chef, Ansible, Puppet, para, em caso de DevOps, você tem uma esteira de automação, diversas ações são tomadas, provisionar a máquina, provisionar servidores, banco de dados, só que a comunicação disso tem que ser feita por alguém que tenha conhecimento. Então, nesse momento, essas integrações podem ser feitas através desses orquestradores, e o AlgoSec aplica as regras nos equipamentos necessários, fazendo toda uma esteira aí de forma automática. Tá? Temos também integrações com sistemas de chat, Microsoft Teams, que está em alta no momento, Slack. Então, através dessas ferramentas, é possível você pedir uma regra para liberar uma regra de firewall no equipamento, verificar se um acesso já está funcionando ou não, verificar qual aplicação está associada a algum IP. Então, isso ajuda muito em troubleshooting. Tá? Então, você já tem uma informação rápida ali na tela e também a comunidade de abrir uma solicitação através de um chat. Tá? Falando um pouco da parte da visibilidade das aplicações que podemos ter. Então, utilizando todas essas ferramentas, o conhecimento que o AlgoSec se integra com todos esses equipamentos, conseguimos trazer aí a visibilidade das aplicações relacionadas às políticas de segurança dos equipamentos, e o AlgoSec ajuda a conduzir todas as mudanças dentro desses ambientes de maneira seguras e a velocidade que é necessária para entregar essas aplicações. Nós temos o AppVis e o AppChange. E o AlgoSec, o foco, né, da empresa é entregar toda a parte de ciclo de vida de uma gestão de regras de políticas de segurança. Tá? Então, toda a parte da descoberta das aplicações que a gente usa no AppVis para descobrir as aplicações, como elas funcionam, transcrever essas regras a nível de firewalls, né, access lists, security groups, tá? Saber a visibilidade, a vulnerabilidade que existem nessas aplicações, toda a parte de manutenção, criação de regras, migração de IP, migração de servidores, migração de on-premise para cloud e vice-versa. O AlgoSec ajuda. Manter tudo isso de forma documentada, limpa, segura, fazer limpeza das regras não utilizadas, tá? E também desativar isso com segurança. Tá? Então, toda a parte de limpeza das regras, o AlgoSec ajuda você a limpar, evitando aí que portas fiquem abertas e também que removam alguma porta, alguma regra que está sendo utilizada por outra aplicação. Então, de maneira inteligente, o AlgoSec tem toda essa visibilidade e ajuda nessa automação. Agora eu vou entrar um pouco aqui na parte da live demo, falar como funciona a parte de descoberta das aplicações, tá? A demo da AlgoSec da suíte completa é um pouco extensa, né? Precisa de um tempo maior, e aí eu convido vocês depois, quando se vocês tiverem disponibilidade, a gente apresenta essa demo de uma forma mais completa, mas agora eu vou focar um pouco mais no tema de hoje, aí, que é a parte das mudanças aí com visibilidade das vulnerabilidades, tá? Então, aqui a gente fala um pouco da descoberta das aplicações, as migrações das aplicações em ambientes híbridos e automações em diferentes fabricantes. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês a cara do Fire Analyzer. Para os nossos clientes, alguns já conhecem a solução. Tá? Então, o Fire Analyzer como eu disse, é um módulo de abstração da rede. Aqui a gente tem toda a visibilidade dos equipamentos. Então, temos aqui Cisco, Palo Alto, Checkpoint, Juniper, Azure, Fortinet, todos os equipamentos, né? Muitos clientes possuem diversas tecnologias. Tá? Então, o AlgoSec ele tem essa inteligência de conectar em todos os dispositivos,
analisar a parte de roteamento e trazer esse mapa vivo de como funciona a rede do cliente. Tá? Então aqui ajuda muito no dia a dia, então às vezes você precisa acessar 2, 3 consoles para poder verificar um roteamento, para verificar se existe regra. O AlgoSec de maneira bem simples, ele consegue fazer uma consulta dada a origem, destino e porta, por exemplo, ele já consegue mostrar da onde está saindo essa comunicação, quais são os dispositivos que ele passa, tá? E também ele já mostra se já está liberado esse acesso ou se está bloqueado. Tá? No caso, se estiver bloqueado, ele já mostra lá no checkpoint, por exemplo, que a regra 32 está bloqueando esse acesso. Tá? E o AlgoSec aqui mesmo ele já pode abrir um ticket já no Fireflow, no módulo de automação, para fazer a liberação dessa regra. Tá? Também geramos relatórios com uma análise bem detalhada dos equipamentos. Tá? Aqui a gente tem toda uma visibilidade dos riscos das regras, então todos os riscos que esse Firewall possui, você tem lá 1000 regras na política, ele vai identificar se existe regra N, se existe portas vulneráveis, tudo isso ele apresenta para você fazer um plano de ação para corrigir, e também isso já vem default na ferramenta já, então você pode customizar também, adicionar os riscos da sua empresa, então você pode pegar a política de segurança que você possui, falando, essa é minha rede de homologação, essa é minha rede de produção, não pode haver comunicação entre essas duas redes. Então aqui você adiciona na ferramenta, o AlgoSec já identifica já se tiver algum tráfego não autorizado entre uma rede não autorizada e outra, ele já apresenta o risco para você já dessa regra. Já mostra todas as regras que estão fora desse compliance. Tá? Na parte dentro do risco, ele já apresenta também a vulnerabilidade que você possui, dados os servidores que existem dentro dessa regra. Tá? Então aqui a gente tem alguns servidores, o AlgoSec tem uma integração com os scanners de vulnerabilidade, os principais de mercado, Tenable, Nessus, Qualys, Rapid7, tá? Temos opções também de integrar via CSV com outros fabricantes, e aí aqui a gente já consegue já identificar já quais são os IPs desses servidores da regra e qual que é a vulnerabilidade que eles possuem. Então aqui a gente está tendo uma regra com vulnerabilidade na porta HTTP e a porta SSL, tá? E aqui a gente tem uma regra liberando serviço N. Então aqui no caso eu tenho uma regra liberando essas portas e eu tenho uma vulnerabilidade nos servidores. Então aqui se um atacante, um hacker tentar acessar esse ambiente, ele pode ter sucesso. O AlgoSec também ele é responsável pela parte de auditoria, tá? Então toda a parte de alterações que são feitas, se alguém criou alguma regra, removeu alguma regra, o AlgoSec documenta tudo isso, tá? Então, seja para a parte de regras, edição de objetos, mudanças no topology, alguém mexeu algum roteamento, adicionou alguma interface, alterações de risco. Então, qualquer tipo de alteração, o AlgoSec ajuda a identificar. Então, nesse momento de crise, está sendo feitas muitas mudanças sem planejamento, às vezes, então acaba às vezes gerando alguma indisponibilidade, o AlgoSec facilmente consegue identificar o que foi alterado para poder remediar isso de maneira mais rápida. Toda a parte de otimização das regras não usadas, regras cobertas, consolidar regras, limpeza de objetos, o AlgoSec consegue mostrar quais são os objetos sendo utilizados dentro de cada regra. Então se você tem uma regra lá com 3 origens, 3 destinos, ele já fala para você, tenho 6 meses de informação, e esses 2 objetos não teve nenhuma utilização. Então você já pode remover isso com segurança, fazendo aquela limpeza no ambiente. Agora, cada vez mais entra novas regras, só que essa limpeza é necessária ser feita para evitar que portas sejam aproveitadas, ou origens, destinos sejam aproveitados dentro dos ambientes. Tá? Temos também a parte de Policy Tuner. Aqui a gente consegue mostrar uma regra N, o que está sendo utilizado dentro dessa regra. Então, nesse momento também está sendo liberado diversas regras, muitas vezes abrangentes, por falta de liberar logo a conectividade, libera diversas portas, faz tráfego bidirecional, e o AlgoSec apresenta aqui já o que está sendo utilizado dentro dessa regra N. Ele já te dá uma sugestão do que você precisa fazer para corrigir essa regra N. Tá? Então, aqui ele já mostra já que dentro da origem, hoje eu tenho 3 objetos de origem, ele está falando que somente o primeiro objeto está sendo utilizado, ele mostra a quantidade de counts que teve nesse objeto, e na regra N também, somente esses 3 objetos estão sendo utilizados. Então ele já dá a recomendação do que você deve fazer lá no checkpoint, lá criar um objeto com essas 3 portas dentro e fazer o replace dessa regra. Tá? A parte de compliance, então, agora principalmente também mudando para o pessoal trabalhando remoto, mudança de sites,
você tem que tomar muito cuidado com a parte de vazamento de informações. Então, uma das principais leis que estão entrando em vigor agora é o LGPD, a OGOSEC já está pronta para isso, o relatório é em português até, e aqui ele já apresenta já diversas recomendações para serem feitas no seu ambiente para deixar o seu ambiente compliance com essa norma. Tá? Então, o que tá compliance, o que não está compliance, ele já informa para você. Tá? E aqui, por exemplo, o checkpoint está numa versão não suportada, está na versão R77, tem que atualizar esse ambiente. Então, já mostra que precisa ser feita alguma alteração nesse ambiente. Vazamento de informações, riscos de e-mail. Você possui mais de 256 IPs que podem enviar esse MTP para a internet, onde somente o seu Exchange, somente o seu Office 365 deveria ter essa conectividade. Então, aqui pode estar tendo um vazamento de informação, e aí você pode parametrizar tudo isso na ferramenta, colocar quais que são as suas redes de Office Mode, por exemplo, para acessar a internet, o que pode, você tem toda essa visibilidade e controle e trazer deixar sempre o ambiente o máximo compliance possível, e aí se aplica a diversos ambientes. Tem clientes que, na parte financeira, buscam sempre PCI, SOCs, no geral a maioria ISO, na parte de saúde, o pessoal utiliza IPA, então atendemos diversas normas, diversas compliances, standards de mercado para deixar o ambiente de forma mais segura. Tá? Outro item também importante para a gente garantir que todos os equipamentos estão configurados corretamente, temos o Baseline Configuration, onde ele vai no equipamento e verifica se o NTP está configurado, se o TACAX está configurado, se o SNMP está com a community correta, se o timeout da sessão e a complexidade do password está correto. Tudo isso a gente consegue verificar e apontar. Então, no caso de um RMA, se a caixa voltar não configurada com esses itens, o AlgoSec já aponta já os itens para serem corrigidos. Tá? Então, essa parte do Fire Analyzer, muitos de vocês já conhecem, traz toda essa parte de visibilidade do ambiente, e é aqui que a gente define a política de segurança. Tá? Agora, falando um pouco mais aqui da parte da visibilidade das aplicações, para ter falar o que pode, o que não pode, o que está vulnerável no seu ambiente, você precisa saber para que serve essa aplicação, que aplicação é essa e como ela se aplica no seu ambiente. Tá? Então, aqui o AlgoSec possui o Auto Discovery, que ele faz esse mapeamento automático das aplicações. Então, você tem um Riverbed, um Netscout, um Tetration, espelhamento de porta, syslog dos firewalls, netflow dos firewalls, netflow dos balanceadores. Tá? O AlgoSec puxa todas essas informações de todos esses equipamentos e vai montar um mapa de conectividade da sua rede toda. Tá? Então, a partir disso, a gente só precisa de uma informação. Qual que é o IP do front-end dessa aplicação? Então, tendo o front-end dessa aplicação, a gente consegue mapear todos os clientes, quais são as portas que os clientes estão chamando esse front-end e quais são os servidores que estão atrás desse front-end. Tá? Então, quando você vai fazer uma migração, vai liberar um acesso, principalmente agora, também está liberando novos acessos, muitas vezes o foco é só o front-end. Você precisa conhecer como essa aplicação funciona para poder garantir que uma migração, uma mudança, uma liberação vai funcionar para todos esses outros servidores também. Tá? Então, o AlgoSec ajuda a trazer toda essa visibilidade, e aqui a gente faz o mapeamento dessa aplicação, e o AlgoSec importa tudo isso para dentro do AppVis, onde a gente vai ter já a visibilidade voltada às zonas. Né? Então, aquelas zonas que você possui no seu ambiente, né? Uma zona PCI, uma zona externa, uma zona internet, uma zona extranet, zona de parceiros. Então, tudo que você define lá na topologia dos seus firewalls, o AlgoSec puxa isso e já consegue mostrar o diagrama de como essa aplicação funciona a nível de rede de firewall, a nível de regras de firewall. Tá? E aí que a gente converte tudo isso, essa aplicação do Office 365, por exemplo, como ela funciona. Aqui temos 4 regras para liberar nessa aplicação. Isso já é o que já está funcionando hoje. E um deles é uma aplicação DNS, que é uma aplicação compartilhada. Então aqui a gente já sabe que se alterar essa aplicação, pode afetar outras aplicações. Então isso ajuda muito no momento de remoção de uma regra, o que vai ser afetado para não afetar outras aplicações também. Tá? Aqui o AlgoSec facilmente pode fazer a edição dessas regras de como funciona essa aplicação. Por exemplo, se for mover essa aplicação para a nuvem agora, vou subir um servidor na AWS, e agora esses clientes têm que acessar esse servidor aqui também na porta 443. E esse servidor tinha algumas comunicações com outros servidores, então eu também adiciono aqui o servidor novo. A partir do momento que eu der um Save Changes, o AlgoSec vai criar um ticket no módulo Fireflow, solicitando a liberação dessa regra,
e o AlgoSec já vai identificar já quais são os caminhos, os dispositivos necessários para liberar essa regra, tá? Então aqui no caso precisa liberar nesses vários checkpoints, nesse Juniper e nesse Security Group na AWS, tá? E aqui o AlgoSec já mostra também os dispositivos que já estão funcionando, tá? Então, caso todos os dispositivos já estivessem funcionando, a solicitação já seria encerrada, o solicitante já seria notificado já para poder botar a aplicação dele em produção, que já está tudo liberado, tá? Depois disso, a parte importante da ferramenta é a parte de aprovação. Então, isso pode ser feito de forma automática ou de forma manual. Então, aqui no caso, tem um risco alto identificado, que é um tráfego não autorizado de uma zona desconhecida para uma zona PCI. Nesse caso, a ferramenta pode tomar as ações automáticas de rejeitar esse ticket ou de aprovar, ou escalar para um terceiro nível, escalar para um gerente, um diretor, fazer esse tipo de aprovação. Tudo isso é feito diretamente na ferramenta, e aqui a gente consegue analisar, dado esse tráfego, essa origem destino porta que precisa ser liberada nesses equipamentos, o AlgoSec já apresenta os riscos que isso pode causar para o seu ambiente. Você pode dar o parecer de acordo, fica tudo documentado na ferramenta, tem todo um histórico do que vai ser, quem aprovou, do que foi feito, quem editou esse ticket, tá? E aí na fase de implantação, o AlgoSec já identifica já quais são as regras que já podem ser aproveitadas para essa solicitação, tá? Então aqui no caso, para liberar a porta FTP, que é o que veio na solicitação, tá? Ele já identificou que existe uma outra regra, número 5, liberando essa mesma origem para esse mesmo destino nessa porta 8090. Então basta criar, inserir esse objeto já existente dentro dessa regra e fazer a documentação do número do ticket do Fireflow, tá? Isso ajuda, evita vocês de terem que criar sempre uma regra a mais no Fire, né? Então você tem 1000 regras hoje, chega no final do ano você tem 1500 regras no seu Fire. Não, o AlgoSec ajuda a reaproveitar essas regras, claro, tem que liberar regras às vezes, mas o que máximo que puder aproveitar de regras, ele vai ter essa inteligência sem liberar nada a mais que isso, tá? Então, no caso do checkpoint também, ele faz a mesma coisa e ele já faz também, se precisar criar um network object, um serviço novo, ele já faz toda essa recomendação de criar, e também temos um botão que chama Active Change, que ele já vai fazer essa criação da regra, do que você definiu aqui, ele já vai lá no seu checkpoint, acessa a sua Smart Console e já aplica a regra automaticamente para você, tá? Depois disso, o AlgoSec mesmo faz a validação, que ele implementou corretamente isso, ele verifica se o tráfego foi liberado, se a regra foi criada corretamente, ele já faz essa validação para você também, e aí notifica aqui na parte de Change Request que se já foi feito, se já está resolvido, se já está funcionando, você consegue acompanhar o status da aplicação por aqui também. Toda essa interface que eu fiz aqui via web, nós temos APIs para conversar, tá? Então é possível abrir uma solicitação via API, através de um ITSM, através de uma outra ferramenta de orquestração. É possível abrir essas solicitações, consultar os status, fazer alterações e também fazer a parte da automação via API. Tá? Falando um pouco mais da aplicação também, a parte de vulnerabilidade. Então, através daquela integração que temos com os scanners de vulnerabilidade, Rapid7, Nessus, Qualys, Tenable, por exemplo, conseguimos identificar os servidores dessa aplicação. Então, no Office 365 possui 7 servidores. Desses 7 servidores, 4 servidores possuem algumas vulnerabilidades, tá? Então, vamos supor que o Office 365 é uma ferramenta muito crítica para a minha empresa. Você vai fazer um plano de ação em cima do Office 365 e, por exemplo, o POP3, por exemplo, não seja uma ferramenta tão crítica. Então, você vai dar foco no Office 365 e deixar o POP3 para uma aproximação. Tá? Então, aqui a gente tem uma visibilidade voltada ao negócio da empresa, né? Então, o e-commerce, o internet bank, o transacional, e depois o ambiente de homologação, o ambiente de pré-produção, ficaria para um segundo estágio. Né? Então, nas ferramentas de scanner de vulnerabilidade, temos aí uma lista gigantesca de 10, 20 mil, 30 mil servidores, e muitas vezes você não sabe nem por onde começa a fazer essa limpeza. Então, aqui a gente ajuda a mostrar a vulnerabilidade voltada para a aplicação e também quais são os servidores que não estão sendo escaneados. Então, por algum motivo, alguma falha de comunicação, o scanner de vulnerabilidade não consegue atingir essas redes, esses servidores, para poder fazer um scanner nesses objetos. Tá? E aí a parte de risco também, igual temos para os firewalls que eu mostrei anteriormente, a gente consegue ver qual que é o risco que essa aplicação traz para o meu ambiente. Então eu posso ter uma aplicação que é a mais crítica do meu ambiente, ela está funcionando
talvez no ambiente de homologação para a produção, um tráfego que não deveria estar liberado. Tá? E também, se tem algumas portas vulneráveis, tudo isso, ele já apresenta para você também. Tá? E o AlgoSec ajuda também com projetos de migrações de servidores. Então, se você tem um servidor, uma aplicação no seu ambiente on-premise, se você precisa migrar isso para a nuvem agora, ou você tem um acesso hoje que funciona dessa maneira para a sua rede interna, e você precisa migrar esse acesso que funcione para as redes de Office Mode também, o AlgoSec ajuda a fazer esse tipo de projeto. Então, toda a parte de migração de servidor, remoção de regras de servidores, migração de aplicações e também aplicações com ciclo de vida. Você vai fazer uma campanha, somente vai funcionar agora, durante essa pandemia, até o final do ano, por exemplo. Você faz uma aplicação, você vai liberar essas regras de Firewall, vai ficar tudo documentado, e chegando no final do tempo do ciclo de vida dessa aplicação, o AlgoSec já vai abrir o projeto para poder fazer a remoção de todas as regras que foram criadas para essa aplicação. Ok? Mostrando aqui um pouco a parte do Cloudflow, tá? É uma solução SaaS da AlgoSec, ela não é necessária provisionar máquinas virtuais, fazer nenhum tipo de assessment para isso, tá? Então, o Cloudflow, ele traz toda a parte do inventário da AWS e da Azure hoje, em breve vai estar trazendo do Google também, tá? Aqui temos também a parte de análise de risco, muito parecido com o que a gente tem no Fire Analyzer, só que aqui é um pouco mais voltado aos security groups, ao mundo de cloud. Aqui ele já consegue mostrar, por exemplo, se você tem uma regra N, ele já mostra dentro de qual security group, quais são os assets que estão sendo afetados por essa regra N, para você alterar. E ele já mostra qual é a access list do security group que possui uma regra N. E aí aqui mesmo você pode simplesmente selecionar, editar, corrigir essa regra, ou então remover essa regra. Tá? Tudo isso é feito em tempo real, conectado com a sua cloud. Tá? Então não é necessário você acessar a console, logar na AWS, logar na Azure, para fazer esse tipo de alteração. Tá? E aí aqui também temos a parte de regras não utilizadas também. Então estão sendo criadas diversas regras para liberar diversos acessos, e muitas vezes as regras não acabam sendo utilizadas. Então, se o log da regra estiver habilitado na Azure, por exemplo, o AlgoSec já consegue identificar se não houve nenhum hit count nessa regra, para poder fazer a remoção dessas regras também, melhorando aí a parte de risco, removendo regras, portas abertas no ambiente. Então, o AlgoSec ajuda também a trazer o controle aí da cloud para o time de segurança, para o time de redes, que muitas vezes acaba sendo gerenciado pelo time de DevOps, time de cloud, que acaba gerenciando, criando essas regras que eles não têm muito foco, muita preocupação com o que está sendo liberado. Está sendo liberado regra N, está sendo liberado redes muito abrangentes, tá? Então, a solução do Cloudflow é um auxílio para gerenciar as consoles de cloud, tá? E o Fireflow também ajuda a criar essas regras novas dentro do security groups, tanto da AWS quanto da Azure. Tá, okay? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o time da Security for IT, tá? A gente vai fazer a atuação em conjunto com eles, a gente tem uma parceria muito grande com eles, tá? Também convite para vocês se conectar com a AlgoSec, tem o LinkedIn, Facebook, Twitter, bem ativo as informações lá, tem bastante conteúdo legal, tá? O canal do YouTube tem alguns vídeos aí também mostrando parte de migrações de aplicações, integrações com DevOps, tá? Então, tem um pouco mais da demo aí, e quem quiser solicitar uma demo completa aí, fique à vontade, tá? Eu agradeço a presença de todos aí. Muito obrigado, Matias, pela apresentação. Muito obrigado, Marcelo, também pela parceria, por nos ajudar aí a desenvolver essa apresentação. Nos coloco mais uma vez à disposição a Security for IT. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Nós podemos ajudar aí em parceria junto com a AlgoSec e atender a melhor necessidade da sua empresa.